eu estou vendo aí os irmãos orando, falando sobre problemas espirituais, e essa noite não foi diferente aqui na minha casa. Eu tenho uma netinha de 4 anos de idade, e ao lado aqui tem um pessoal que eles mexe com macumba, essas coisas, tem um centro, e quando eles começam lá, eu abro a janela, estendo a mão e oro a Deus. Deus impede que aconteçam as coisas, mas parece que eles... Um dia eu estava deitado aqui no meu sofá e percebi alguma coisa, me abri os olhos e eu vi uma pessoa toda de branco, com os colares no pescoço, olhando para mim assim. E eu repreendi em nome de Jesus, mas tem incomodado. E essa noite a minha netinha, já algumas vezes ela deita no chão e fica no chão, não quer sair de jeito nenhum, chora e nada, explica o que é. Da primeira vez eu orei e acabou. E essa madrugada a mesma coisa. Eu peguei ela do chão, a minha esposa ia pegar ela, não queria, eu peguei ela do chão, coloquei na cama e orei. Ia terminar de orar, a minha netinha dormiu. Para a honra e glória de Deus, está dormindo até agora. Amém. Quando nós clamamos, Deus manifesta o poder dele. Como eu disse aqui, o inimigo, ele tenta, a Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você temer, a Bíblia diz, temei a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos ter isso em nossa mente, que Deus é maior, que ele pode todas as coisas, que nada acontece se não for da permissão de Deus. Então, clamar a Deus é o que nós estamos fazendo e colocando tudo nas mãos de Deus. Os pedidos de oração são feitos para isso, né? Então, que nós possamos fazer e possamos realmente estar firmes, lutando e confiando no Senhor. Amém? Queridos, estão me escutando? Perfeitamente. Amém. Estamos sim. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Está no livro de João. O livro de João é um livro maravilhoso. E, principalmente no final do capítulo 13, aí o capítulo 14, nos fala algo tremendo, nos fala algo de convivência, de relacionamento com Deus, com esse Deus que é honra, glória, força e poder. Os discípulos andaram com Jesus quantos anos, irmãos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio de convivência, de relacionamento, comendo juntos, dormindo juntos, participando das mesmas coisas. Eles viram os milagres de Jesus, todos os milagres que Jesus fez, eles estavam presentes, eles presenciaram. Então, eles tinham uma bagagem muito grande de conhecimento, de relacionamento de quem era Jesus. Podemos pensar assim. Mas aqui no livro de João, no final do capítulo 13, no versículo 36 até o 38, depois o versículo 14, vai nos mostrar algo interessante. Eu queria que os irmãos lessem comigo. João, capítulo 13, versículo 36 até o 14 todo. Vamos ler para que nós possamos entender isso. Amém? Aqui diz assim, todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Olha que interessante. Um diálogo de Jesus com Pedro, Jesus falando para ele para onde ele ia, o que ia acontecer, e Pedro diz, não, Senhor, eu vou estar contigo, se necessário, eu vou morrer. Jesus, não, Pedro, você não vai dar a vida por mim. Em outras palavras, eu darei a vida por você, porque em verdade eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Olha só, Jesus conhece o coração, a mente daqueles que estão com ele. Pedro falava da empolgação, né? E dizia, não, Senhor, isso não vai, Pedro, você vai me negar. Jesus sabia o que ia acontecer, mas Pedro ele tinha uma noção, mas não tinha o pleno conhecimento ainda. E agora, depois desse diálogo com Pedro,
Olha só o diálogo que Jesus começa a ter também com os outros discípulos a partir desse momento, capítulo 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar este lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Jesus fala para eles, olha, não turbe o coração de vocês. Jesus estava falando para eles do momento em que ele iria deixá-los, ele iria voltar para os céus. E ele percebe ali a tristeza no coração dos discípulos, fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não creem no Pai? Então creiam em mim, porque na casa dele há muitas moradas e eu vou preparar esse lugar para vocês. Olha que maravilha, que promessa maravilhosa. Um lugar especial para mim e para você que ora por um parente, por um amigo, para você que ora por você mesmo. Para nós que estamos nesse caminho, nessa jornada, nós temos essa promessa de um lugar especial preparado para mim e para você. O apóstolo Paulo disse que o que o olho não viu, o coração não sentiu, que jamais passou na mente do ser humano, é o que Deus tem preparado para nós. É algo impensável, que nós nunca poderemos, e é o que ele tem para nós. Então ele diz, não se turbe o vosso coração, não pare dúvida, não pare nenhuma incredulidade de vocês, não creiam, acreditem, vocês não acreditam no Pai, creiam em mim. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou buscá-los novamente. Amém, irmãos? E aí começa agora o diálogo. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Olha só, Jesus falava isso, que durante esses 3 anos e meio, Jesus sempre falando com eles que iria acontecer. Jesus disse para ele que ele não era desse mundo. Ele diz, olha, as aves do céu têm o seu ninho, a raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Eu não sou deste mundo. Jesus falava do reino eterno, do reino do Pai, para o que ele veio aqui, o que ele veio fazer. E aí Tomé pergunta para ele, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, Tomé, quem fala com você sou eu, a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há caminho fora de mim, não há verdade longe de mim, não há vida longe de mim. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha que maravilha. Um homem que andava com Jesus e via Jesus, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus curar, viu Jesus acalmar a tempestade. Agora ele pergunta, Senhor, então mostra-nos o caminho. E Jesus então disse para ele, vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Olha só Jesus dando testemunho dele e do Pai, dos poderes, das coisas que aconteciam, era através do Pai. Porque Jesus, como humano, ele não podia fazer nada. Mas como filho de Deus, através do Pai, os milagres aconteciam. E agora, então, entra Tomé no circuito agora. Aí Tomé entra e diz assim, no versículo 8, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus responde, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Filipe andando com Jesus, Tomé, Pedro, e fazem essas perguntas, esses questionamentos. E um homem que não andava com Jesus, que marca um encontro com Jesus à madrugada, Nicodemos, a primeira coisa que ele fala com Jesus, quando ele encontra com Jesus, está lá em João 3, no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, quem faz essas coisas, ninguém pode fazer essas coisas se não for do Pai. Aquele homem reconhecia, ele não era um homem que andava com Jesus, mas via ao longe, à distância, ele observava as coisas, mas aqueles que estavam andando com Jesus, ainda parece que não tinham essa visão. E aí Jesus continua,
Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, é como lá em Mateus 28, 18, nem a mim toda autoridade fora dada nos céus e na terra. Jesus está dizendo que aquele que estiver conectado a ele farão coisas maiores do que ele fez. É Jesus que está dizendo isso. É ele que está dizendo que você e eu podemos, que o poder dele se manifestará em nossa vida e fará milagres na vida das outras pessoas, como tem feito na nossa também. E ele diz que ia para o junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus orientando os discípulos, acredite, creiam, não deixe o coração de vocês parar em dúvida, porque eu vou me ausentar de vocês por um período. Não, eu estou indo para a casa do Pai, e essa casa é muito grande, eu vou preparar um lugar especial para vocês. Acreditem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não poderia fazer essas obras se o Pai não estivesse em mim, se eu e o Pai não fôssemos um. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda me pedem, mostra-nos o Pai. A incredulidade no coração. Talvez, queridos, nós possamos pensar assim, poxa vida, se eu estivesse lá, mas talvez hoje, quantos anos nós estamos nessa caminhada? Há quanto tempo nós falamos que amamos a Deus, que servimos a Jesus? E às vezes no momento de prova, no momento de angústia, as nossas pernas tremem, a fé vacila, a esperança parece que vai por ralo, aí parece que tudo só acontece com a gente, e o Senhor está ali conosco, pedindo que nós nos entreguemos a Ele. O coração, era isso que os discípulos faltavam entregar, o coração a Jesus. Eles estavam com Ele, mas ainda não tinham se rendido a Ele. E agora, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá. Mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa maravilhosa. Se permanecermos em Cristo, se acreditarmos nas promessas, se colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, se confiarmos nele incondicionalmente, é as promessas que ele diz, ele vai nos dar um novo céu, uma nova terra. João, em Apocalipse 21, diz que ele viu esse novo céu, a nova terra, um lugar onde habitará a justiça, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, onde não haverá mais esses pedidos de oração, onde viveremos uma vida eterna na presença do Senhor, transformados do corpo corruptível em um corpo incorruptível. As dores na perna, Santos, não vão mais se incomodar, o problema da visão não vai mais existir. Glória a Deus! Os carrapatos não vão mais atacar, os bichos de pé não vão atacar, as dores na coluna, as dúvidas, as quedas que temos, quantas vezes caímos e o Senhor nos levanta de novo, isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque nós estaremos na casa do Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Amém! Essa casa é preparada para mim e você. Esse lugar especial que Jesus preparou para nós. Então Judas Iscariote, ele pergunta, né, como, Senhor?
Aí Jesus diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Olha que maravilha, o Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim, Jesus também está dizendo assim: ninguém pode vir a mim se não for através do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. É Ele que nos convence de que podemos confiar, que podemos orar, que o milagre vai acontecer, que a nossa vida pode sim ser transformada, que o esposo pode aceitar Jesus, que os sobrinhos possam aceitar Jesus, que a irmã, o amigo, sim, pode aceitar Jesus. As nossas orações não são em vão. Jesus disse que se nós estivermos ligados, ele pedirmos alguma coisa em nome dele, ele fará. Então, irmãos, nós precisamos aprender a esperar e confiar. É colocar a nossa vida na mão desse Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Ele é força, ele é poder. A vitória só vem através dele. É uma entrega que você e eu precisamos ter todos os dias. É colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, incondicionalmente, entregando-nos a Ele, crendo na palavra, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Ele quer fazer na minha vida e na sua vida uma transformação que nós tanto precisamos. E aí ele continua: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, não lhes dou paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Quantas vezes nós nos angustiamos, quantas vezes nós ficamos com medo? E Jesus disse: não deixe que o coração de vocês angustie. Foi o que ele falou lá no início do capítulo 14, do versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo assim: eu estou dizendo, porque eu e o Pai somos um. Se você crê no Pai, creia também em mim. Eu não vou decepcionar vocês, eu nunca decepcionei, assim como o Pai não decepciona. E mais importante ainda, eu vou subir aos céus para preparar este lugar, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo, esse Deus tremendo, que toca em você, toca em mim, que nos quebra e nos faz de novo, nos faz ser e nos tornarmos novas criaturas. Reclamar por Ele está à nossa disposição. Jesus disse que enviaria Ele, e Ele está aqui. É Ele que colocou no seu coração a vontade de acordar de madrugada, de orar, de ligar o seu celular, de entrar nessa live. Ele que tem posto no nosso coração o desejo de orar uns pelos outros. É Ele que põe no nosso coração a confiança em Deus, em Jesus, este caminho perfeito. É o Espírito Santo, e Ele quer ser derramado sobre nós. O nosso corpo é templo dele, Ele quer viver em nós, para que nós possamos ser verdadeiramente testemunhas de Jesus. Ah, queridos, os discípulos andaram com Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí Jesus disse para eles: ficam lá em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí sim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo começa a partir do momento que eles ficam ali em oração, confessando as culpas uns aos outros, orando em comunhão como nós estamos. O milagre aconteceu, o Espírito foi derramado, pessoas se converteram, 3.000 almas, 5.000 almas, através deste poder, desse Deus tremendo que está entre nós, mas Ele não quer estar entre nós, Ele quer estar em nós. Ele quer fazer habitação em mim e em você, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, para que nós possamos orar com poder, orar e a manifestação do poder de Deus acontecer. É orar e acreditar e confiar e colocar nas mãos de Deus. Eu me lembro de uma experiência de uma mãe que orou por um filho muitos anos e não havia mudança na vida desse filho, nada acontecia. E essa mãe, ela já decepcionada, cansada de tanto orar,
Um dia, à madrugada, ela estava de joelhos à beira da cama orando. E ela disse para Deus: Senhor, hoje é a última vez, eu não oro mais, eu não tenho mais forças para orar pelo meu filho. Eu não consigo, Senhor, ele não muda. Ele continua cada vez pior, drogado, envolvido em coisas, desonrando o teu nome, a mim, nos magoando. Eu não suporto mais, Senhor, eu não posso mais orar pelo meu filho. Eu já entreguei ele em tuas mãos, mas não vou orar mais. De repente ela sentiu um braço sobre o seu ombro. Era o filho que estava chegando drogado. E ele, ao passar pela porta do quarto, na frente do quarto, viu a porta aberta, ele ouviu a oração da mãe. E aquele filho entra, ajoelha-se, abraça a mãe. E ele ora. E ele fala assim: Deus, eu estou aqui, arrasado, destruído. Eu ouvi a oração da minha mãe, mas neste momento, eu me coloco em tuas mãos. Me ajuda, me transforma, me liberta, Senhor. E abraçaram ali. Daquele dia em diante, nunca mais. Aquele homem se tornou um pastor, um ganhador de almas. O milagre aconteceu quando o Amém. fardo foi colocado sobre os ombros de Jesus. Amém. Você está cansado e sobrecarregado. Quantas vezes nós temos orado? Quantas vezes nós temos pedido, como a irmã pediu aí, pelo marido que fuma, que faz coisa errada, que critica ela? Fala para Deus: Senhor, está aqui. Eu estou colocando. Amém, Senhor. Amém. E haja com ele. Amém. Interagir, mas salve meu filho, meu esposo. Amém. Eu estava fazendo uma semana de oração na igreja do Cabana. E um dia, quando terminou o culto, uma avó chegou perto de mim e disse assim, uma avó não, uma mãe chegou perto de mim e disse: irmão, eu gostaria que o senhor orasse pelo meu filho. Meu filho está envolvido com drogas, ele não consegue sair, cada amizade, uma pior do que a outra, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí eu falei: irmã, coloca ele nas mãos de Deus. Peça para Deus, você está disposta a permitir que Deus faça o que for para salvar seu filho? Ela disse: claro que eu estou. Eu disse para ela: então você vai orar assim: Senhor, abençoe com a bala perdida, pegue lá na coluna do meu filho e que ele fique paraplégico, que ele fique na cama. Eu prefiro ver o meu filho aqui na cama mais salvo do que ele andando, mais perdido. Aí ela: misericórdia, irmão, isso aí não. Aí eu falei: então, claro, irmão, que Deus não vai fazer isso. Eu estou só testando a irmã para ver se realmente a irmã está disposta a permitir que Deus faça o que for para salvar seu filho. Eu já orei falando: Senhor, se o meu filho ou a minha filha permanecerem vivos, mas se tornarem troféu para o diabo, eu prefiro que o Senhor os leve agora, mas que na manhã da ressurreição eu possa vê-los salvos. Eu prefiro chorar na beirada do caixão deles, mas eles salvos, do que eles permanecerem vivos, mas no final se tornarem troféu para o inimigo. E as últimas consequências. Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Será que nós estamos realmente conhecendo ou estamos vivendo este caminho, essa verdade, essa vida? Será que nós estamos colocando Jesus realmente como o primeiro, o último, o melhor da nossa vida? Ou só por causa das necessidades, como eu tenho dito? Oramos porque eu estou sentindo dor. Eu estou orando porque eu estou necessitando de um milagre, mas o maior milagre é a minha vida transformada. O maior milagre é em uma situação, como eu já falei anteriormente, como a de Jó. Perdeu tudo, os bens materiais, agora a saúde. E ainda a mulher falando na cabeça dele: amaldiçoe teu Deus e morre. E aquele homem permanecer firme, íntegro e fiel. Independente. Teve suas queixas? Teve. Mas firme, confiando. Pôde dizer: sei que meu Redentor vive, por fim se levantará, e se meus olhos o verão, não. Estes, não outros, eu o verei. Assim como ele é, face a face eu o verei. Amém, irmãos? Que fé! É isso que nós precisamos desenvolver. Aí sim é reconhecer o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade é a vida. É sim reconhecer que Jesus e o Pai são um, que o Espírito Santo, o Filho e o Pai são um, e que eles estão
juntos, unidos pela nossa salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Buscando no Senhor, ter uma vida de entrega a ele, uma vida na presença do Senhor. Jesus continua dizendo aqui no versículo 28, vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês, se vocês me amassem. Ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Não falei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo, e o Pai é que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. É o momento de refletir. Eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo diz, venham os outros, Cristo em mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, que autoridade desse homem. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Já imaginou? Você e eu podemos dizer aos nossos filhos, a nossa esposa, o seu esposo, aos nossos amigos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma vida de retidão, não para sermos melhor do que os outros, mas uma vida de entrega, uma vida na presença de Deus, uma vida que, ao cairmos, nós, pelo poder de Deus, nos levantaremos, porque estamos no processo da santificação, você e eu. Sem mim nada podeis fazer, Jesus diz, lá em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A mim toda autoridade fora dada nos céus e na terra, por isso vão, façam discípulos. É na autoridade do Pai que Jesus fala a mim e a você, que nós possamos crer, acreditar, confiar, ser no Senhor, intercessores, confiar. Senhor, eu vou levantar dessa oração quando o Senhor fizer o milagre. Eu me lembro da minha filha mais velha, que a minha esposa começou a perder líquido, começou a acontecer coisas estranhas, e aí eu entrei no quarto, fomos ao médico, mas só acho que ela está perdendo. É criança. Não sei o que está acontecendo. Aí voltamos para casa, eu entrei no quarto, ajoelhei e falei, Senhor, quero colocar diante do Senhor aqui a situação. A filha que o Senhor nos deu é a nossa alegria. Que o Senhor possa tomá-la em teus braços neste momento. Se o Senhor permitiu que minha esposa ficasse grávida, é porque o Senhor tem uma bênção para nós. Senhor, eu só vou levantar dessa oração quando eu sentir que o Senhor vai fazer o milagre. Eu vou ficar aqui, Senhor, vou fazer as minhas necessidades fisiológicas aqui, ajoelhado. Eu não vou levantar daqui. Eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui, mas eu não vou levantar enquanto eu não ouvir o sim do Senhor. E aí, irmãos, eu fiquei ali uns 5 minutos, eu senti uma paz no coração. Quando eu ouvi assim, olha, ela mexeu. Eu corri, fui lá no outro quarto, onde ela estava. Cheguei lá, a criança, eu pus a mão na barriga, a criança mexia por um lado e a criança mexia por outro. Nunca mexeu como mexeu naquele momento. Hoje a minha filha tem 30 e poucos anos de idade. Está bem. Deus atende as orações quando nós confiamos nele. É ele que diz, fazei prova de mim. O que Deus quer que nós Eu creio. possamos fazer prova dele. Irmãos, orar é do fundo da alma. Não é só da boca para fora. Não é pedir. A Bíblia, a palavra de Deus, se tivermos uma fé como um grão de mostarda, olha só que Deus maravilhoso. Ele é tão infinitamente grande, tão infinitamente grande, tão infinitamente grande, que ele nos pede uma coisa tão insignificante para fazer grandes coisas em nossa vida. Uma fé como um grão de mostarda. Olha só. Ele disse, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ele é tão pequenininho, você vai orar, as montanhas vão mudar de lugar. E por que oramos, nada está acontecendo? Sabe por quê, irmãos? O vaso está trincado. O azeite não está ficando nele. Sabe por quê, queridos? Nós falamos muito da boca para fora, mas no momento da prova é que nós mostramos quem somos. É no momento em que a palavra de Deus diz que se nós priorizarmos qualquer coisa mais do que a ele, nós não somos dignos dele.
aquele que amar pai, mãe, filho ou filho, irmão, irmão, esposo ou esposa, não é digno de mim. Nada, nada, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor. Ele em nós. Aí sim, quando você tem Deus em você, aí você coloca a sua família na presença de Deus, o milagre acontece. Quando você prioriza primeiro a Deus, o namoro, o casamento, o trabalho, a saúde, tudo vem porque Ele é colocado em primeiro lugar. Porque colocamos Ele em primeiro lugar. Às vezes, nós falamos que somos cristãos, eu oro, eu peço. Às vezes eu vejo um monte de cristão que ora, 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 mas não estuda a Bíblia. Lê tão pouco. Ou lê um salmo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque isso aqui fala que Deus supre todas as minhas necessidades. Você lê o Salmo 91, o que habita no sombra do esconderijo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque é bom, é proteção de Deus. Mas e quando nós falamos do íntimo da nossa alma? Foi isso que Jó fez. Olha só, Pedro andou com Jesus. Jó não conhecia a Deus. Ele via a manifestação do poder de Deus, mas era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Os discípulos estavam com o próprio Deus ali, andando com ele. E diz, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Pedro disse, não, isso não vai acontecer com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Daqui a pouquinho ele corta a orelha do soldado, mas depois foge. Como será que estamos vivendo? Como será que está sendo o nosso testemunho? Deus está nos chamando, irmãos, para sermos cristãos de verdade, para orarmos e um milagre acontecer. É esse povo que Deus vem buscar, um povo especial, zeloso de boas obras. Diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. E às vezes nós esquecemos do nosso primeiro encontro com Deus, o desejo de Deus nessa manhã é que nós voltemos ao primeiro amor. Que arde em nosso coração a alegria, o prazer. Irmãos, é acordar e falar, Senhor, hoje eu preciso falar do Senhor para alguém. Senhor, me dê autoridade para falar para o meu marido, me dê autoridade para falar para os meus filhos, falar para a minha esposa. Senhor, me dê autoridade para falar para o meu patrão. Senhor, me dê autoridade para falar comigo mesmo, de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, de que a casa está pronta, de que o Senhor está voltando para nos levar. Queridos, a salvação é tão importante e talvez muitas pessoas vão perder a salvação por coisas tão insignificantes. Eu já estou terminando, mas eu gostaria de contar uma experiência para os irmãos. Talvez vocês já ouviram, o pastor Rodrigo Silva já falou ela, já preguei em vários lugares. Diz que em uma pequena cidade, um jovem tirou a vida de uma outra pessoa. Mas esse jovem era muito querido pela cidade. E as pessoas começaram a interceder por ele, interceder por ele. Um dia, o prefeito daquela cidade, o governador, ele disse assim, hoje é meu aniversário, eu vou à cadeia, eu vou lá ver se tem alguém para que eu possa dar o perdão, para que essa pessoa possa ser abençoada no dia do meu aniversário. É o presente que eu vou dar, ao invés de receber. E ele veste seu melhor terno, pega uma Bíblia, coloca a carta de perdão dentro daquela Bíblia e vai até a cadeia. E quando ele chega lá, ele conversa com o carcereiro e ele vê muitas pessoas ali manifestando ali, falando o nome do rapaz. Ele falou, quem é essa pessoa? Ele falou, é fulano de tal, aconteceu isso, isso, isso. Ele está aí, a cidade gosta muito dele, e aí ele vai ser condenado à morte. O governador, me leve até ele. Ele falou, mas ele é meio nervosinho, ele está meio nervoso lá na cela. Mas me leve até lá. O carcereiro levou o governador até aquele lugar. Quando ele chegou lá, ele olhou para o rapaz e disse, bom dia, meu jovem, está tudo bem? O rapaz olha para o governador e diz assim, que pergunta idiota, como que eu posso estar bem estando aqui nesse lugar? Como que eu posso estar bem sabendo que daqui a pouco eu vou morrer? Sai daqui. Aquele homem disse para ele, calma, jovem, eu tenho algo bom para você aqui. Ele falou, eu não quero, eu não preciso, sai daqui, vai embora daqui. Ele falou, mas eu tenho para você aqui dentro desse livro algo que vai ajudar, sai daqui, eu não quero que o senhor tenha aqui, some daqui. O carcereiro falou, vamos sair, que ele está ficando muito irritado. E o governador saiu. Quando o governador sai no portão, o carcereiro volta e olha para aquele rapaz e fala, rapaz, você é burro mesmo, você é um idiota. Falou, que idiota, rapaz? Idiota é esse homem que
chegou aqui e me pergunta se está tudo bem. Olha a situação que eu estou vivendo. Falou, rapaz, sabe quem era aquele homem? Era o governador. E ele veio aqui, e dentro daquela Bíblia, ele não é pastor, não, é um governador, e dentro daquela Bíblia dele ali, estava lá uma carta de perdão para você, você ia ser liberto. E aí você fez isso tudo. Aquele rapaz abaixou a cabeça, foi para o canto da cela. 3 dias depois, a condenação dele chegou, ele ia ser executado e morto. E quando ele estava ali, várias pessoas, centenas de pessoas, tristes ali porque ele ia morrer, olhando para ele. Ele pede a palavra, disse, eu posso dizer alguma coisa? Deram a ele a palavra. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem olha para aquela multidão de pessoas e diz assim para eles, eu queria dizer algo muito importante a vocês. Hoje a minha vida está chegando ao fim. Hoje eu morrerei. Hoje eles tirarão a minha vida. Mas hoje eu vou morrer não pelo crime que eu cometi, não pelo pecado que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Queridos, a salvação, as pessoas se perderão, não foi pelo pecado que cometeu, ou pelo que cometemos, mas pelo perdão que foi rejeitado. O sacrifício de Jesus na cruz, derramado por mim e por você. O chamado dele, dá-me, filho meu, teu coração. É a rejeição disso. Ele diz, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar em sua casa, cear com você, você comigo. A alegria do Senhor é estar conosco. Mas será que nós queremos estar com ele? Por isso, é o convite voltar ao primeiro amor, é arder o coração. Quando ajoelharmos para orar, como falarmos com Deus, é acreditar que vamos levantar da oração e o milagre vai acontecer. Ou ele pode acontecer imediatamente, ou ele pode acontecer realmente no tempo de Deus, não espere um pouco, ou talvez no não do Senhor. Deus sabe e pode todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E, novamente, eu queria dizer a você, que você estiver vivendo, confie em Deus. Ele foi preparar para nós, através de Jesus, um lugar muito especial. Esse lugar é para aqueles fiéis. Salmo 101, verso 6, os olhos do Senhor estão em busca dos fiéis à terra para que habitem com ele. Deus tem uma morada para mim, para você, para a nossa família, mas precisamos acreditar nisso. Precisamos olhar para frente e para o alto. Nosso problema, queridos, é que nós olhamos muito ao redor, no entorno, e quando nós olhamos para o lado, nós perdemos a visão do que é perfeito, do que é puro, do que é santo e do que é bom. Por isso que Paulo disse, eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu olho para frente. Porque se você olhar para o lado, Pedro olhou para o lado e olhou para trás, ele afundou, ele estava andando sobre as águas. Ele estava vivendo o milagre de andar sobre as águas. O que Jesus estava fazendo, ele também estava fazendo. Mas quando ele olha para trás, ele afunda. E o problema nosso é esse. Olhamos muito para trás, olhamos muito no entorno e perdemos o alvo. A jornada é pesada, o fardo é pesado, mas Jesus diz, coloque sobre mim. Eu não estou conseguindo resolver os problemas de relacionamento, de saúde. Coloque nas mãos do Senhor, é confiar nele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E se alguém aí nessa live, você tem um amigo que está nos ouvindo, que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, Jesus está te chamando. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus tem para você um lar especial. Ele tem para você a vida eterna. Ele tem para nós um novo céu, uma nova terra, um lugar de paz, de esperança. Faça uma reflexão na sua vida, o que você está vivendo, se está valendo a pena. Eu ouvi nos pedidos de oração, os parentes que foram da igreja hoje estão fora, a mãe que foi da igreja hoje fala tão mal da igreja, é porque ela perdeu a visão de Jesus. Quando nós olharmos para Jesus, nós vamos amar os nossos semelhantes, vamos perdoar. A igreja não é perfeita, mas é o único objeto na terra que os olhos de Deus estão voltados para ela. Ela é um grande hospital, onde somos enfermeiros e doentes ao mesmo tempo. O médico é só Jesus. Se eu confiar no enfermeiro, o enfermeiro não é médico. Ele não tem condições de passar para mim o que o médico passa. Ele não tem condições de me dar alta. Só o médico é que pode dar. Então, quando as pessoas ficam nessa visão, quer olhar para os defeitos da igreja, os problemas da igreja, a igreja perdeu seus princípios. Não, a igreja continua a mesma. Os princípios são eternos, eles são de Deus. Os homens é que mudam. As pessoas é que falham.
Então, quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Então, a nossa visão tem que ser para Ele, estendida para Ele. É olhar e não duvidar, é acreditar. Fé como um grão de mostarda. Grandes coisas vão acontecer. O inimigo é aquele que ruge como um leão, ele fica. No Discovery mostra lá, na África, os búfalos, quando eles estão reunidos, os leões ao redor, tudo ali ao redor. Se eles permanecerem unidos como eles estavam, não vai acontecer nada. Os leões não têm condições de pegá-los, porque eles são muito fortes. Mas um fica assustado e acha que estar ali no meio não é seguro e sai correndo. E aí os leões pegam, atacam, matam. E os búfalos choram, literalmente choram de ver, porque saiu do esconder, saiu do abrigo seguro. Então, às vezes, as pessoas, eu posso estar falando para alguém que tem uma aversão à igreja, ou está decepcionado com algum irmão da igreja, queridos, é unidos que vamos vencer. Por isso que o Senhor diz, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos, confessem as culpas uns aos outros, e aí vocês vão ser revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. Não é se afastando. Às vezes, eu pergunto a essas pessoas que saíram da igreja, reclamando da igreja, como é que está a vida delas agora? Está melhor ou está pior? Com certeza muito pior. Mas as pessoas não veem assim, porque o inimigo cega. Então, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer você, nesta manhã, se colocar novamente à disposição de Deus? Eu queria ver sua mão levantada. Eu queria que você aceitasse esse convite nesta manhã. Eu posso ouvir um amém? Pode abrir os microfones e pode dizer amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Bom dia. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Queridos, que esse Glória a seja o seu Deus. desejo, o meu desejo em nosso coração. Vamos ter uma visão, um olhar diferente. Vamos olhar com fé, de verdade. Você pode olhar, a dor está lá, mas você acredita que ela já foi embora. A ponte ainda não foi colocada, mas você acredite que possa atravessar. Porque quando você colocar o pé, o milagre vai acontecer. Para a honra e glória de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Jesus está chamando você para um novo nascimento. Amém. Jesus está chamando para você para tomar uma decisão ao lado dele. Irmãos, eu creio que se nós agirmos dessa forma, nós vamos ver os testemunhos. Eu falei que hoje eu ia abrir o testemunho, mas eu começo a falar em empolgo, porque essa palavra é maravilhosa demais. Esse Deus é sentir. Ele aqui me abraçando. Amém. Tira ele aí te abraçando. Irmãos, nós temos que viver isso pela fé. É verdade, ele está aqui. É ele que está Amém. abraçando. Ele quer te abraçar. Amém. Ele quer pôr a mão na sua ferida e curar você agora. Amém. Amém. Ele quer abraçar o seu Amém. Ele quer abraçar o seu marido, seu filho, seu sobrinho. E você ouvir algo diferente, falar, Deus, muito obrigado, eu não sou merecedor de nada. Ontem eu falei isso, quando eu orei pela minha neta, eu falei, Senhor, está aqui um homem pecador cheio de defeitos, mas eu tenho buscado te servir, ela é uma criança, Senhor, não deixa o diabo tocar a minha neta. E ela está dormindo até agora. Amém. Acredite, confie. Amém. Nós podíamos ficar aqui falando o dia todo. Falar de Jesus é algo que emociona, porque ele é verdadeiro. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou lutando para não ser. Eu quero que você também lute. Vamos olhar para Jesus, irmãos. Não deixe que o barulho lateral possa nos impedir de olhar para Jesus. Não deixe que as dificuldades, os problemas nos impeçam de avançar. Não, avance, mas clame por ele. Fale, Senhor, eu preciso colocar o fardo sobre o Senhor, para que o fardo do Senhor esteja sobre mim. O fardo do Senhor é suave, é leve, o jugo é suave. Me ajuda. Senhor, domine aquilo que está me dominando. Tem misericórdia de mim. Não me deixe para trás, Senhor. Ó Jesus, quando o Senhor voltar, me leve para esse lugar. Eu sei que o teu sangue pode me purificar. Então, se tem alguém nesta manhã que talvez
tem um pecado acariciado, algo que ninguém saiba, que está lá no fundo da sua alma, pensamentos que só você tem, ninguém sabe. Nesse momento você possa dizer, Senhor, purifica minha mente, purifica meu coração, limpa minha visão, para que eu possa enxergar as bênçãos do Senhor. Repreendo o mal, que o inimigo não tenha poder de tocar em mim, naqueles por quem eu oro, Senhor. Me dê paz, porque o Senhor disse na tua palavra que nos daria a paz, uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que, independente da situação, você está vendo. É uma paz que ninguém consegue roubar ela de você. Que o Senhor possa te abençoar. É maravilhoso falar de Deus, né? Que ele seja uma realidade na minha vida, na sua vida. E eu quero ouvir milagres contados, ou agora ou depois, por vocês, de como Deus transformou a sua vida. Quando a sua vida for transformada, você vai transformar o que está ao seu redor. Quando a sua vida for entregue a Deus de verdade, os que estão ao redor de você, os que estão conectados a você, também se entregarão. Porque é impossível as pessoas verem, perceberem e não quererem também para a sua vida. Homem e mulher de fé, de esperança. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Deus Amém. seja louvado. Amém. Obrigada. Deus abençoe sua vida, Whitney. Amém. 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 Deus seja louvado. Vamos orar? Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, mais uma vez, abriu nossa mente e o nosso coração. Amém. A presença do Senhor é algo inigualável. Ó Senhor, como somos falhos, como somos pecadores, somos tão pequenos, mas o Senhor é tão grande. A tua misericórdia está à nossa disposição, é ela que nos alcança, por isso não somos consumidos. Nós precisamos de muitos milagres em nossa vida. O maior deles é a nossa transformação. Mas precisamos, Senhor, de milagres em nossa vida, da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Precisamos, Senhor, sentir o toque curador do Senhor. Mas talvez estamos precisando fazer como aquela mulher, levantar e ir. E acreditar, se eu apenas tocar, eu serei curado. Cura, Senhor, a nossa alma. Nos faça sentir saudades do céu. Um lugar que nunca fomos, mas que possamos, pela fé, sentir saudades. Desejo de estar lá, de viver a eternidade contigo. Atenda, Senhor, e visite cada família aqui representada, os pedidos que foram feitos. Abençoe a família do Ronaldo, Senhor. Ele é recém-batizado, está lutando para mudar a vida. O inimigo está tentando derrubá-lo de todas as maneiras, e a gente vê a luta dele, a angústia. Ele quer ver o filho, a esposa, também teus caminhos. Toca no coração da Luciana, do Rian, que são sua esposa e filho. Ele crê. Ontem o Ronaldo deu um testemunho maravilhoso no lugar onde estávamos trabalhando. Eu vi ali a manifestação do teu poder, que aquilo que ele disse aconteça na vida daquela mulher. São pessoas muito ricas, que dependem do dinheiro. O Ronaldo ontem disse para elas que Deus pode fazer um milagre. E nós precisamos ver esse milagre para a glória do teu nome. Senhor, repreenda o mal, mais uma vez eu te peço. Ele não tenha poder em nossa casa, em nossa vida, em nada de nós. Nos ajude, Senhor, a sair de problemas que nós mesmos criamos. E que possamos, Senhor, buscar organizar a nossa vida. Organizar tudo que o Senhor tem colocado na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo. Para que possamos honrar o nome do Senhor. Essas bênçãos, esses favores, eu te peço, não que haja em mim mérito nenhum, mas no mérito de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém.